A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Seja você vindo da região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e também região Centro-Oeste. Eu estou na região Sudeste, no Rio de Janeiro. Você também pode estar vindo de outras partes do mundo. Você é muito bem-vindo aqui. No programa EBD Comentado Online, eu explico a lição do início ao final. Então é uma aula completa, servindo para ajudar os professores a prepararem suas aulas para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula nesta data e também para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus, pois a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Nesse momento, para darmos prosseguimento ao programa, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas, falhas. Senhor querido, eu quero colocar diante de Ti a minha vida, pois eu necessito que o Senhor mais uma vez ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, Senhor, para que juntos possamos compreender e praticar a Tua palavra. Não adianta nada apenas, Senhor, participar de uma aula, assistir uma aula e no final das contas continuar vivendo da mesma maneira. Senhor, nós estamos aprendendo para praticar. Também quero pedir ao Senhor que venha tomar cada professor, cada professora, cada pessoa que está assistindo. Toca nos seus corações para que eles também possam ser um canal para divulgar, Senhor querido, este canal. E também, Senhor querido, Senhor amado, compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, também no seu status, para que outras pessoas possam ser edificadas, Senhor. Nossa missão é levar a Tua palavra, e não só para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, mas para aqueles também que precisam ser edificados. Eu entrego esse programa e te peço, mais uma vez, que seja um programa edificante, em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Então, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, compartilhar este vídeo, enfim, deixa o Papai do Céu usar a sua vida. Bom, nós estamos aí dando prosseguimento ao nosso segundo trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Jovens, com o tema Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. E a lição de hoje é a lição de número 8, que será ministrada no dia 25 de maio de 2025, com o tema Davi, um encontro, um livramento. Texto principal: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Provérbios 8:12. E aí eu quero deixar uma definição aqui. A verdadeira sabedoria divina capacita o indivíduo a obter o conhecimento bíblico necessário para tomar decisões sábias e seguir bons conselhos na vida. Então, o que é sabedoria? É viver a vida na ótica de Deus, é olhar o mundo na ótica de Deus, é aprender da palavra e nos momentos certos você poder aplicar o ensinamento que você aprendeu nas determinadas situações da vida. Isso é sabedoria. Resumo da lição: Davi recebeu um grande livramento a partir de seu encontro com Abigail. Mesmo diante de um marido tolo, ela era virtuosa e foi usada por Deus na edificação do seu lar. E aqui na revista dos professores, eu não coloquei aí na tela, mas nós temos aqui um quadro falando de pontos fortes e êxitos de Abigail. Primeiro, ela era sensível e capaz. Segundo, uma oradora persuasiva, que ela conseguiu, através do que ela falou, através, é claro, de uma ação de Deus, através da vida dela, tá? Convencer Davi. Capaz de enxergar além de si mesma.
ela estava preocupada com a vida de Davi. É claro que ela preocupava-se com sua vida, com a vida dos seus, mas também com Davi não manchar suas mãos. Terceiro, as difíceis situações da vida podem fazer com que as pessoas deem o melhor de si. Ela se encontrou numa situação muito difícil e ali Deus usa ela da melhor maneira. Então, as situações difíceis não é para nós botarmos as mãos na cabeça, ai meu Deus, o que vai acontecer? Coitado de mim. Não, Deus pode estar usando aquele momento para fortalecer a sua fé e também para usar você como instrumento. Quarto, não é necessário ter um tipo de prestígio para desempenhar um importante papel. Abigail era uma dona de casa. Ela era uma dona de casa, mas mesmo assim Deus usou ela com autoridade para Davi, tá? E ela viveu no tempo de Saul, de Mical, de Aionã. Então, a Abigail foi uma mulher que foi instrumento de Deus, tá? Deus usou ela, uma mulher virtuosa. Texto bíblico, 1 Samuel 25, do 3 ao 11, recomendo a leitura. A frase-chave da revista que eu estou repetindo em toda a lição é: Davi foi chamado para preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Talvez, se você está chegando aqui pela primeira vez, talvez você pergunte, mas por que o senhor está repetindo esta frase durante todas as lições da revista? Porque a temática aqui, olha o que está escrito aqui, ó. Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. E aí você vai encontrar muita gente falando o seguinte: um dia Davi era pastor e no outro dia ele acordou como rei. Isso não é verdade. Um dia José era escravo e no outro dia acordou como governador. Isso não é verdade. Houve um processo. Passaram-se anos. Ainda que você venha ler uma coisa que está numa página, numa situação, e quando está na outra página está de outra situação na própria Bíblia, isso não quer dizer que foi do dia para a noite. Há um processo. Então nós temos que aprender que Deus vai trabalhar na nossa vida, mas há um processo. Então é por isso que está aqui. Por que Deus coloca Davi como rei? Por que Deus coloca José como governador? Para poder estar ali numa posição de destaque? Claro que não. Isso tem a ver com um propósito. Ó. Preservar o povo escolhido e a linhagem do Messias, porque o Messias viria do povo judeu. Veio do povo judeu. Então teria que ser preservado. Objetivos da lição. Primeiro, saber que as palavras tolas geram consequências indesejadas. Segundo, ressaltar as virtudes de Abigail. Terceiro, compreender que Deus concede livramento para aqueles que nele confiam. Introdução. Aprendemos que Davi foi chamado e vocacionado pelo Senhor soberano, sendo por ele escolhido e ungido. É uma retrospectiva aqui para nos situar aonde nós estamos nesse momento. Lição 1. Em seguida, estudamos sobre a excelência no servir na vida de Davi, extraindo valiosas lições para nós. Lição de número 2. Se você não assistiu alguma dessas lições, assista, vai ser muito proveitoso. Avançamos observando como esse jovem chamado e vocacionado com o coração de servo foi transformado em um matador de gigantes. Lição 3. Também vimos como Davi demonstrou-se um amigo fiel de Jonatas. Lição 4. Depois refletimos sobre os ciúmes do rei Saul e suas atitudes contra Davi. Lição 5. Analisamos o casamento entre Davi e Mical e seus desdobramentos. Lição 6. E, por fim, aprendemos que Davi foi moldado por meio de uma perseguição implacável. Lição 7. Aqui, nós estamos dando continuidade com a lição de hoje. Na lição desse domingo, estudaremos sobre Abigail, uma mulher virtuosa que contrasta com seu insensato marido Nabal. Assim como no livro de Provérbios, a sabedoria faz um contraste com a insensatez, dando uma ideia da sabedoria como uma mulher e a insensatez como uma mulher também, então uma mulher sábia e uma mulher tola, nessa lição está havendo um contraste entre a virtude de Abigail, a sabedoria de Abigail e a insensatez de Nabal. Com a sabedoria, a ação no tempo certo, ela impediu que Davi cometesse um grave erro e, ao mesmo tempo, salvou sua casa e a vida de seu esposo tolo. Mesmo ele sendo um tolo, o livramento veio para a vida dele também. Tópico 1, palavras tolas, consequências indesejadas. Vamos tratar do seguinte: Nabal, um homem tolo, palavras insensatas, consequências indesejadas. No livro de Provérbios é muito falado sobre o tolo, sobre o insensato.
Uma pessoa tola é aquela que rejeita a sabedoria de Deus, vive guiada por sua própria vontade, age com insensatez moral e espiritual e despreza a verdade, a correção e os valores divinos. É o oposto da sabedoria, como nós já vimos logo no início. A tolice não é falta de inteligência. Uma pessoa pode ser extremamente inteligente e ser tola, tá? Mas falta de temor ao Senhor, o qual é o princípio da sabedoria. Então, tá aí a definição do que é a tolice. E eu vou deixar no final desta aula, nos vídeos de recomendação, a playlist sobre provérbios. Eu tenho uma playlist gravada aqui sobre uma leitura comentada. Eu comento numa leitura comentada, tá? O livro de provérbios completo, do capítulo 1 ao capítulo 31. Vale a pena você assistir. 1. Nabal, um homem tolo. Quando falamos em Nabal, imediatamente somos remetidos ao vocábulo tolo. Do que adiantou tantas terras e tamanhas riquezas? Extremamente rico, Nabal tinha suas possessões no Carmelo. Carmelo, o lugar onde Elias orou ali e o fogo desceu do céu, mesmo lugar. As 3.000 ovelhas e as 1.000 cabras nos possibilitam imaginar a dimensão do poder econômico desse homem. Ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Naquele tempo, isso era uma grande riqueza, tá? Porque hoje se vê riqueza de outras maneiras, mas para eles a riqueza tinha a ver com os animais. Ou com o tamanho de terra, né, a plantação e tudo mais. O que sobejava em riqueza terrenas, lhe faltava em juízo e sabedoria. Então, o que Nabal tinha de riqueza, faltava de sabedoria. Devemos aprender que riquezas e posições sociais não livram o tolo das consequências de suas atitudes. Isso porque o tolo não age com sabedoria, mas segue os impulsos de um coração insensato. Enquanto a sabedoria é viver a vida na ótica de Deus, tomar decisões baseadas no que estudamos na palavra de Deus e ali tomar as decisões, o tolo não se preocupa com o que a Bíblia diz, ele se preocupa com o que ele acha. E muitas vezes, o que ele acha é totalmente contraditório. E vai trazer problema para ele e para sua família. Vai trazer problema para ele e para sua família. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Tem um casal, tá? Casados, marido e mulher. A esposa sabe que o marido, ele é um homem que se ira com muita facilidade. E de repente ela tá ali num lugar e de repente alguém dá um olhar para ela e ela percebe aquele olhar, né? E aí ela vai logo lá e corre lá pro marido para contar para ele, ó, fulano tá me olhando. Ela já sabe que ele vai brigar com ele. Então ela precisa ser o quê? Prudente. Ela tem que ser sábia. Por quê? Porque a falta de sabedoria dela, a tolice dela pode causar algo bem terrível. Ele pode começar uma briga e de repente perder a vida. E aí ela perde o marido por causa da sua tolice. Eu estou dando um exemplo aqui com a mulher, mas pode ser também com o homem. Então nós precisamos entender que não podemos viver de forma tola. Davi, com a responsabilidade em manter um exército de 600 homens, fez uma proposta a Nabal. Provisões em troca de proteção. Então, eles estão protegendo. Além de um tratamento respeitoso e palavras cordiais, foi oferecido uma colaboração bem desejável naquela região. Segurança diante dos infortúnios que poderiam acontecer. É verdade que Davi não foi até Nabal, ou os homens de Davi não foram até Nabal fazer um trato sobre provisões e troca de proteção? Isso é verdade. Porém, entende-se que eles estavam protegendo. E no final das contas, eles ganhariam alguma coisa. Os pastores de Nabal sabiam que estavam sendo protegidos. Então não tem como achar que Nabal não sabia. É claro que Nabal sabia. Só que ele não estava nem aí. Já aprendemos em lições anteriores que o trabalho dos pastores era árduo. Nessa revista nós já estudamos sobre isso. E cercado de perigos, pois salteadores costumavam atacar os rebanhos para roubá-los. Lembra no tempo de Jó? Que os sabeus deram no rebanho e levaram camelos, o rebanho de Jó. No entanto, Davi e seus homens atuavam como uma verdadeira escolta para os pastores e os rebanhos de Nabal. E não houve nenhuma consciência de Nabal em relação a isso. Nabal não só recusou, mas também insultou Davi e seus homens,
ofendendo-os grandemente. Isso está em 1 Samuel 25:10. A ríspida e irresponsável postura de um tolo abriu as portas para consequências desastrosas que foram cessadas diante da sabedoria de Abigail. Davi disse o seguinte, juntou os homens e disse, vamos ver se até amanhã, tá bom? Amanhã não vai sobrar ninguém, nenhum menino, eles iam matar todo mundo. Davi estava disposto a matar todos por causa do tolo Nabal. Os inocentes iam pagar por causa de um homem tolo. Mas mesmo Nabal sendo um homem tolo, Davi deveria ser alertado que ele não podia fazer justiça por causa própria. E nós vamos tratar disso. Logo após recusar a hospitalidade a Davi e ofendê-lo duramente, Nabal reuniu-se com seus companheiros em um banquete, onde se embriagou ao ponto de perder a noção das coisas. Perdeu sentido. Em complemento a tal calamidade, após quase 10 dias, Nabal morreu. 1 Samuel 25, do 36 ao 38. Porque quando ele ficou sabendo do que aconteceu e do livramento, Deus ali endurece ele fica de uma forma e ele vem a morrer. A Bíblia associa o tolo àquele que não ouve conselhos. Provérbios 12, 15. Então, se a pessoa não quer ouvir conselho, ela está na posição de tolo. Fala precipitadamente. Fala antes de refletir sobre o que está ouvindo. Nem acabou de ouvir, já está falando. É tolice. Zomba do pecado. Provérbios 14, 9. Tem como, tá? E diz em seu coração não há Deus. Salmo 14, 1. Ou seja, vive como se Deus não existisse. Nabal se encaixa em todos esses aspectos, sendo um exemplo prático de como a tolice é um estado espiritual e moral de rebeldia contra Deus. Ele ignora Deus e tem atitudes que vão na contramão daquilo que Deus estabeleceu. Nabal revelou-se um homem ingrato, pois retribuiu o bem com o mal. Ou seja, o rebanho estava sendo guardado, os pastores sendo protegidos, e agora, na hora que ele pode fazer alguma coisa, ele não quer fazer. Negando ajuda e insultando a Davi. Ele não se conteve só em dizer, não vou ajudar. Ele ainda desmerece Davi. E acabou tocando em Davi, né, no ego de Davi. Como é que esse homem fala um negócio desse sobre mim? Vou matar todo mundo, eu vou matar ele. Vou matar mulheres, vou matar crianças. Vou matar todo mundo, não vai sobrar ninguém. Olha a situação. Ele também não foi hospitaleiro. Ele não foi hospitaleiro. A hospitalidade exigia que se oferecesse alimento a viajantes. Não importava quantos fossem. Isso era um ato de hospitalidade. No Novo Testamento manda nós sermos hospitaleiros. Até porque naquele cenário de perseguição, muitas pessoas às vezes precisavam de uma acolhida. A história de Nabal nos alerta sobre os perigos da ingratidão e da falta de humildade diante das bênçãos e do cuidado de Deus por meio de seus servos, tá? Nos proporciona. Então, a história de Nabal, ele nos alerta desses perigos. Por quê? Porque Deus usa a pessoa para nos abençoar, para nos ajudar. E aí, quando chega na hora de retribuirmos, nós somos ingratos? Nós insultamos? Quantas pessoas? O jovem tem que aprender sobre isso. Na vida ele tem que observar quem são as pessoas que estão sendo usadas para que eles possam chegar em lugares maiores, melhores, alcançar aquilo que eles pensam em alcançar e serem gratos através disso. Muitos jovens, muitos filhos, desprezam a pai, desprezam a mãe. Às vezes a mãe trabalhando duro para poder pagar a faculdade, para pagar um curso. E aí depois que está numa posição, despreza, se esquece. Às vezes pessoas também que não é o pai e a mãe são usados com apoio, com recursos financeiros, com uma série de coisas. E essa pessoa depois despreza. Pessoas que foram ajudadas em campanhas de oração. Alguém começou, mas eu vou pagar pela oração que ele fez. Não, não é isso. Mas aí depois que está lá na posição que quer, depois que recebe a bênção que estava esperando, despreza a pessoa, nem quer mais conversar com ela, nem quer mais amizade com ela. Isso é ingratidão. Ingratidão. A história de Nabal nos alerta sobre isso. Cuidado. 2. Palavras insensatas. A comunicação tem um grande poder na vida humana.
Quanto melhor usarmos as palavras, menos nos incomodamos com eventos desastrosos e reveses antes inevitáveis. Ou seja, às vezes é muito melhor ficar calado. Nabal, diante de tal situação, deveria ter sido pelo menos respeitoso e coerente. Ele poderia, eu estou dizendo poderia no sentido de possibilidade, não dizer que ele estaria certo. Ele poderia até dizer, não, eu não vou poder fazer, eu não vou fazer. Mas ele insulta Davi, tá? Porém, diante de um guerreiro como Davi, foi ríspido e insensível ao momento atravessado pelos seus visitantes. Eles estavam precisando de suprimento, estavam precisando se alimentar. As palavras de Nabal foram insensatas e provocaram a ira de Davi e seus homens. Em contraposição, as palavras de Abigail foram sábias, prudentes e essenciais para trazer novamente a paz à sua casa. Eu quero colocar aqui para vocês o que Davi falou quando recebeu a notícia dos jovens, logo depois, tá? 1 Samuel 25, 21, olha só o que diz aqui. E disse Davi, na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, ou seja, ninguém roubou nada, e ele me pagou mal por bem. Assim, faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Ele ia matar tudo. Tudo. Homens, mulheres, crianças e talvez até mesmo os animais. Ele ia matar tudo. Exterminar tudo. Por causa da tolice de um homem. Por causa da rispidez de um homem. Provérbios 15, 1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nabal maltratou, desprezou Davi. Isso aí mexeu com o ego. Cuidado. Às vezes o inimigo sabe que uma das fraquezas é você ser desprezado. Então ele pode usar alguém para te desprezar, para você poder sair da graça, para você se levantar como Davi, para você querer fazer justiça por causa própria. Não faça isso. Entenda. Esse texto nos exorta a cultivar a mansidão em nossa fala, especialmente em situações de conflito e tensão. Nabal era um homem poderoso financeiramente? Era, mas isso não dava a ele o direito de ter sido ríspido, grosseiro, maltratar a Davi, de forma nenhuma. Devemos ponderar nossas palavras e escolher aquelas que edificam e acalmam, em vez de inflamar a raiva. Ele suscitou ira em Davi. É claro que isso não justifica Davi querer matar ele e todos. Não justifica. Mas ele estaria colhendo consequência das suas próprias atitudes. 3. Consequências indesejadas. Aí você vê, falamos sobre Nabal, um homem tolo, falamos sobre palavras insensatas, e uma vez que houve palavras insensatas, consequências indesejadas. Tem consequência. Tudo que eu faço tem consequências. Aquilo que o homem plantar, com certeza colherá. Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. Essa é uma verdade bíblica que precisa ser sempre considerada, tá? Você sempre está plantando alguma coisa. Então você vai receber o que você está plantando. Nabal plantou insensatez, certamente uma característica que fazia parte das mais diversas áreas da sua vida. Ele era insensato. A colheita, nesse caso, teria sido realmente calamitosa, se não fosse a presença de uma mulher virtuosa. Se Nabal não fosse casada com uma mulher como Abigail, ele estava perdido. Ele ia morrer. Ela também ia morrer. Os homens da cidade também iriam morrer. Os pastores, os servos, ia morrer todo mundo. Então, Abigail foi alguém fundamental aí. O insensato não avalia as consequências de suas atitudes antes de agir. Ele não pensa. Tá na cabeça, ele já vai fazendo. Muitas vezes sofremos porque tomamos decisões ou respondemos sem refletir se o que dizemos ou fazemos agrada a Deus. E pensando também se vai ofender o outro. O jovem cristão deve cuidar da sua fala e conduta para não cometer esse tipo de erro. O jovem, ele ali é muito vívido, então, às vezes vem uma coisa, ele já quer logo revidar, mas ele precisa aprender. Não pode fazer dessa forma. Bateu, levou, falou, ouviu, não é assim. Isso pode trazer uma consequência muito pior.
Davi, com 400 homens, foi ao encontro de Nabal para um trágico desfecho. Ele ia matar todo mundo. No entanto, o Senhor enviou Abigail com a missão de consertar os estragos já feitos. Trouxe as provisões necessárias para saciar a fome dos homens, falou sabiamente ao reprovar a atitude do marido, então ela mostrou que Nabal estava errado, tá? E destacou a relevância de Davi manter suas mãos limpas daquele sangue. Ou seja, o Senhor enviou Abigail com a missão de consertar os estragos já feitos. Quem sabe você seja aquela pessoa que Deus use para poder apagar os incêndios. Muitas pessoas dizem, não tem nada com isso, eu não quero nem saber. Vou usar uma linguagem aqui que se exploda. Não, não podemos ser assim. Temos que ser apaziguadores. Irmãs apaziguadoras. Abigail usou de sensatez, de sabedoria. Ela não foi lá apenas rogar pela sua vida. Ela rogou por todos, inclusive pelo tolo Nabal. Ela sabia que se Davi matasse todos os inocentes e Nabal, ele teria sangue nas suas mãos. Sangue inocente. Davi não podia punir Nabal, pois este não era um inimigo declarado. Davi chama ele de inimigo, mas ele não era um inimigo declarado que estava querendo tirar a vida de Davi, impedir a obra de Deus na vida de Davi diretamente. Então Davi não podia fazer isso. Agir contra ele seria vingança pessoal, não justiça divina. Deixa eu colocar aqui o 1 Samuel 25, 26, olha o que diz. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma. Ele falando para Abigail, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. Abigail falando com ele, agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. Ele não podia fazer justiça por causa própria. Então Abigail está ali como um instrumento de Deus para impedir isso. Davi lutava com o respaldo de Deus, mas nesse caso deveria demonstrar autocontrole, misericórdia, sabedoria, virtudes de um líder justo, porque ele não podia lutar por causa própria. É aqui que muitos cristãos se perdem. Ele é ofendido e ele quer lutar por causa própria. Ele quer que Deus faça justiça por causa de alguém que o ofendeu. E aí ele começa a criar um sentimento de rivalidade com aquela pessoa. Não, isso faz parte da vida cristã. Entenda isso. Neemias estava lá na Pérsia. Ele recebe a notícia porque ele procura saber como é que está o povo em Jerusalém. Ele recebe a notícia que está tudo destruído. Eles estão vivendo em grande miséria. Neemias vai orar. Deus coloca no coração de Neemias para ir para Jerusalém reconstruir muros. Neemias não estava sofrendo nenhuma oposição no palácio. Ele tinha uma posição de copeiro. Alguns estudiosos dizem que não era apenas servir o rei, mas era um tipo de conselheiro também. Então Neemias estava muito próximo do rei. O rei o conhecia tão bem que quando ele se mostra triste diante do rei, o rei percebe. Então ele não era qualquer servo. E ele estava lá servindo. Deus coloca no coração dele. Aí o rei permite, ele ora ao Senhor e Deus toca no coração do rei e o rei permite ele ir para Jerusalém. Só que quando ele chega em Jerusalém, ele está procurando o bem daquele povo. Mas havia aqueles que ficaram insatisfeitos por Neemias procurar o bem do povo. E agora eles começam a caluniar Neemias, afrontar Neemias, se opor a Neemias, resistir a Neemias, perseguir a Neemias. Tudo isso Neemias enfrentou. E Neemias não revidou. Neemias só se defende quando eles dizem assim, você quer ser governador. Aí não. Por quê? Porque aquela calúnia comprometeria o trabalho que ele estava realizando naquele lugar. Aí ele se posiciona. Não, isso é mentira de vocês. Aí ele tem que abrir a boca. Mas enquanto eles fazem outras coisas, Neemias não fica se defendendo. Neemias não fica batendo boca. Davi foi injuriado, era uma coisa própria, então ele não podia. Essa não era uma causa do Senhor. Aí a gente diz assim, mas eu sou um servo de Deus, eu sou a menina dos olhos de Deus. Mas aquela pessoa muitas vezes até é um cristão, que ele também é um servo de Deus. Qual é o pai e a mãe que tem sensatez, que vai ficar
desmerecendo um filho em favor do outro. Eles vão criar uma rivalidade. Não, você tá certo, você, fulano, tá errado mesmo. Na frente do filho? Não pode fazer isso. Senão aquele que está sendo abonado vai ganhar força. E o que está sendo desprezado vai tornar revolta no seu coração. E aí, aos poucos, vai ter uma rivalidade dentro de casa. Lembra da casa de Rebeca e Isaac? A Bíblia diz que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Lembra do problemão que tinha dentro daquela casa? Vocês lembram, né? Quem estuda a Bíblia sabe do que eu estou falando. O jovem cristão deve aprender que não pode fazer justiça por si mesmo, pois o juízo pertence a Deus que age no tempo e da maneira certa. Olha o que diz Romanos 12, versículo 19, na versão fácil de ler. Queridos irmãos, não se vinguem daqueles que lhe fazem mal. Não se vinguem. Não pode se vingar. Mas deixem que Deus, na sua fúria, os castigue. Só que você não vai desejar Deus castigar. Mas você sabe que quem vai cuidar daquela situação é Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus. Às vezes você nem vai ver nada acontecer, mas aquilo está registrado. Se aquela pessoa não se arrependeu, aquilo está registrado. De alguma maneira, de alguma forma, ela vai ter que prestar conta. Como diz as Escrituras, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Então para de querer se vingar. E aí, durante a lição, antes de passarmos para o segundo tópico, falamos aí sobre a sabedoria. Sabedoria é ver a vida na ótica de Deus. E para isso você precisa de estudar a palavra para poder pegar o conhecimento da palavra e aplicar. Essa aplicação no dia a dia é que é a sabedoria. Então você tem que conhecer a palavra de Deus. Talvez você diga, eu não tenho tempo, eu não entendo a palavra, eu não sei por onde começar. Então preste atenção nisso aqui. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. Então eu quero colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia. Módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia. Não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo. Módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia. Módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia. Módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. Só que você só tem acesso a esse aplicativo se você comprar o curso. Se você não adquirir, não tem como ter acesso a esse aplicativo com todas essas instruções. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó, My Bible. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Você faz tantas compras, compra tantas coisas, chegou a hora de você fazer um investimento para a sua vida espiritual. Então, o link está na descrição, no comentário fixado, tá bom? E também nos vídeos de recomendação. E eu tenho certeza do seguinte, é um pequeno investimento
que vai te trazer aí algo que vai mudar a forma como você compreende a palavra de Deus, porque você vai saber como estudar a forma correta para poder estudar a palavra do Senhor. Bom, vamos lá? 2. Uma mulher virtuosa. 1. Virtuosa. 2. Enviada por Deus. 3. Edificando a sua casa. A mulher virtuosa exemplifica a prática dos princípios divinos no dia a dia. Lembra que a palavra sabedoria é olhar a vida na ótica de Deus? É pegar o conhecimento da palavra de Deus e aplicar no dia a dia? Olha a virtuosa aí. Unindo força, sabedoria, diligência e temor do Senhor. Então, a palavra virtuosa envolve força, sabedoria, diligência e temor do Senhor. E quando falamos de força aqui, é força de caráter, tá? É modelo de conduta cristã para todos os cristãos, não só para a mulher. 1. Virtuosa. A palavra virtuosa fala de força de caráter, aí ó. Moral, coragem, excelência e prestatividade. Abigail era uma mulher prestativa. Tem gente que não gosta de fazer nada para ninguém, ajudar ninguém. É uma tristeza, porque Deus nos criou para servir também. Abigail se destacou pelas suas virtudes em um momento tenso. Ela aparece no cenário no momento tenso. Quem era Abigail? Quem saberia quem era Abigail? Ninguém. Abigail só aparece no cenário por causa dela se posicionar ali, Deus usar a vida dela para um momento ali que envolvia Davi, que tem tudo a ver com o plano da salvação. De Davi viria ali, tá? A promessa de Deus passou por Abraão, passa por Davi, dá continuidade. Então, Deus usa Abigail, uma anônima que entra no cenário, uma dona de casa, que tem seu nome registrado e ficou aí na história. Depois ela se torna esposa de Davi e não se fala mais nada sobre ela, porque o momento dela foi aquele. E acabou, tá? É claro, registrado na Bíblia, acabou, tá? Seu marido, após ter sido insensato e ofender gravemente a Davi, estava condenado a um triste fim. Ia morrer. Ele e toda a sua casa. Mas ali havia uma mulher virtuosa. Ela era uma mulher sábia, sensível, corajosa, prudente e persuasiva. Qualidades bem-vindas a todas as pessoas que buscam uma postura justa e comprometida com o que é correto. Abigail não pensava só em si. Abigail pensava no que era certo. E ela estava sendo usada no momento certo, na hora certa. Porque tem gente que fala, isso aí tá errado, aí se mete em tudo. Mas tá fazendo do momento certo? Na hora certa? Da maneira certa? Esse é o problema. Às vezes a forma de falar tá totalmente errada. Assim que foi alertada sobre a insensatez do marido, tomou todas as providências necessárias e partiu em direção a Davi. Os servos, tá? Os homens ali de Nabal, que ouviram o que Nabal disse para os homens de Davi, avisaram para Abigail, olha, eles guardaram a gente durante todo esse tempo, mas pode ter certeza que isso não vai ficar do jeito que tá. É melhor você tomar uma decisão e ir ao encontro. Eles sabiam quem era Davi. Com humildade, prudência, generosidade, sabedoria, foi usada pelo Senhor para a restauração de paz. Essa mulher chega, leia o capítulo 25 completo para você ver, para você ter uma ideia da história. Vai te dar um subsídio melhor na hora de dar a aula, você que é professor, você que é professora, ou você que está aí aprendendo para que você tenha um entendimento melhor. Essa mulher chega com humildade diante de Davi. Aquilo que faltou em Nabal, tinha em Abigail. Tá? Com humildade, prudência, generosidade, sabedoria foi usada. Hoje, mais do que nunca, precisamos de pessoas virtuosas, dispostas a abrir mão dos seus direitos e a se posicionar pelos valores do reino de Deus, mesmo que sejam vistas como fracas ou covardes por não revidarem. Abigail não vai lá dar sermão de moral em Davi. Não, muito pelo contrário. Tua serva. Peço perdão pelo que o meu marido fez. Abigail intercede, é uma intercessora também. Os valores cristãos se opõem aos valores do mundo e não podemos nos conformar com eles. Então, você ser humilde não é ser fraco, não é ser covarde. Ser manso não é ser fraco, não é ser covarde.
Certo? Por quê? Porque nós não seguimos os valores do mundo. Olha o que diz Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 2. Enviada por Deus. O encontro entre Abigail e Davi foi divino e, mediante os conselhos entregues, decisivo para que o futuro rei não sujasse as suas mãos com o sangue de um tolo. Veja, Deus usa uma dona de casa. Quem diria? Quem sabe você diga, quem sou eu? Não, tem gente muito mais preparada para usar, mas Deus quer usar você. Deus quer me usar. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus usar. Se coloca na posição como Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Faz segundo o teu querer. Tira a covardia. Se encha de coragem no Senhor e vá. Faça o que Deus mandou você fazer. Se Abigail se acovardasse, tinha morrido todo mundo. Davi, provocado pela atitude de Nabal, se lança em uma vingança desnecessária, pois representaria 2 reveses. Vamos lá. Primeiro, tiraria o futuro rei da sua missão e traria a ele o sangue de um homem cuja culpa era a própria infelicidade. A forma de Nabal se comportar já traria sobre ele juízo. Agora Davi ia lá e ia botar a mão onde não deveria colocar. Esse é o nosso problema. Nós queremos colocar a mão onde não é para colocar. A forma como que algumas pessoas se comportam vai atrair para elas, não porque eu desejo, não porque você deve desejar, não desejo. E nem se alegre. A Bíblia diz, inclusive, sobre isso. Eu não posso me alegrar no momento que alguém estiver passando por alguma situação difícil, mesmo que essa pessoa se coloque como um inimigo. Eu não posso. A Bíblia fala sobre isso. Então, Davi, ele não podia agir. Por quê? Porque o que Nabal fazia traria sobre ele consequências. Então, se Davi entra, Davi ia arrumar um problema para a vida dele. Desnecessário. Desnecessário. Davi precisou ouvir o bom conselho de Abigail para não cair no erro de fazer justiça com as próprias mãos. Eu e você estamos dispostos a ouvir bons conselhos? Lembra de Naamã? O profeta mandou o seu servo dizer para ele, mergulha no rio Jordão 7 vezes e a sua carne vai ficar limpa. Naamã ficou indignado. Eu? Não são as águas lá da minha terra muito melhores do que a água aqui do Jordão? E ia embora. Os servos de Naamã chegam para ele e falam para ele, meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, tu não faria? Quanto mais mergulhar 7 vezes no rio. Tu já tá, em outras palavras, tu já tá aqui, se humilha. Se humilha. Reconhece que você precisa. Vai. E Naamã aceita. Era um general, mas ele aceitou. Ele aceitou. Davi agora precisa aceitar o que está sendo dito. Porque isso vai trazer um problema para a vida dele. Cuidado. Às vezes, na sua vida, você vai se encontrar com alguém que já está atraindo coisas ruins para a vida dele ou a vida dela devido às atitudes. E você vai colocar a mão onde não é para colocar. E aí você acaba entrando na prova. Aquela pessoa vai passar pela prova, mas você entra na prova desnecessariamente. Porque não é para você colocar sua mão. Se Davi coloca a mão, ele estaria numa situação difícil. Quantos de nós estamos dispostos a ouvir conselhos piedosos, especialmente quando achamos que estamos com razão? Aqui que está o problema. Davi estava cheio de razão, se achou, não, eu fiz o bem para ele e ele fez o mal contra mim. Ele me afrontou, ele me humilhou. Eu vou fazer o seguinte, não vai sobrar nenhum menino. Nenhum menino. Vai todo mundo. A humildade para aceitar a correção e mudar de direção é uma marca daqueles que desejam agradar a Deus acima de tudo. Davi poderia ter olhado para Abigail e disse, quem é você? Ah, eu sou mulher de Nabal. Tu deve ser igual a ele. Volta. Volta porque não tem mais jeito. Mas não. Deus usa quem ele quer. Usou uma dona de casa. Ela não era rainha, ela não era princesa. Ela não era uma mulher de destaque no sentido de estar ali. Não, não, não. Ela era esposa de um homem bem-sucedido. Mas ela era uma dona de casa.
mas ela era virtuosa. Eu sei que essa aula é para jovens, mas tem as jovens meninas, moças. Então que elas possam aprender a serem meninas virtuosas e se tornarem no futuro mulheres virtuosas. Às vezes pode ser que você não tenha uma grande expressão na obra do Senhor, no sentido de ser uma pregadora famosa, uma cantora famosa, tá? Alguém conhecida nas mídias, nas redes sociais. Mas às vezes vai ser uma dona de casa, mas vai ser uma dona de casa sábia. Vai ser uma boa esposa, uma mulher comprometida com aquilo que está nas suas mãos. E aí a coisa muda. A coisa muda. Porque Deus abençoa. Deus abençoa. Então a humildade para aceitar a correção e mudar de direção é uma marca daqueles que desejam agradar a Deus acima de tudo. Provérbios 11:14, Eclesiastes 7:9. Foi a sabedoria de Abigail que fez Davi entender que, como ungido do Senhor, seria manchado em sua trajetória pelo sangue de muitos inocentes, além do tolo Nabal. Por quê? Porque Davi não tinha sido levantado para fazer justiça com as suas mãos. Pare de querer justiça por causa própria. Deus não se agrada disso. Jesus sofreu e não revidou. Os apóstolos sofreram e não revidaram. Homens do Antigo Testamento e mulheres sofreram e não revidaram, porque eles não podem fazer justiça por causa própria. Quantos de nós estamos prontos para aceitar ser enviados por Deus para cumprir a missão que Ele nos confiou, como Abigail? Abigail foi um instrumento de Deus a usar palavras sábias que promoveram a paz. Irmãos, tem muita gente precisando de palavras apaziguadoras. Tem muita gente precisando de instrução. Esse canal tem o propósito de instruir de forma simples, com uma linguagem simples, para qualquer pessoa que vier aqui, aprenda, entenda. Pode ser um jovem, pode ser uma jovem, pode colocar. Tem crianças que me assistem. Crianças, assiste o canal. Então você precisa entender isso. Que também sejamos instrumentos disponíveis para levar consciência e reconciliação, sempre guiados por eles. Louvado seja Deus! Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. Que também sejamos instrumentos disponíveis para levar consciência e reconciliação, sempre guiados por Ele. Ah, eu não tenho nada com isso, não estou nem aí. Que cristão sou eu? Cristão é você. Não podemos agir dessa forma. 3. Edificando a sua casa. Porque nós vimos aqui nesse tópico que ela é uma mulher virtuosa, foi enviada por Deus e ela estava edificando sua casa. A postura de Abigail foi determinante para que houvesse uma reviravolta na história. A explosão de vingança foi contida e dissipada de forma prudente, humilde, submissa e sábia. Davi queria se vingar, mas foi contido com uma palavra sábia. A falha foi de Nabal, não foi de Abigail. Mas quem pagou o preço e correu o risco foi sua esposa. Ela poderia ter sido a primeira a morrer. Davi poderia não ter aceitado ela. Chegado lá, quem é que você? Ah, eu sou esposa de Nabal, então você vai ser a primeira a morrer. Não! Deus usou ela com autoridade. Ei, tenha certeza, quando Deus fala para você fazer alguma coisa, Ele vai garantir. Se o Senhor mandar, pode fazer que Ele vai garantir. Ele não garante o que você faz por sua própria conta, o que eu faço por minha própria conta. Mas ela foi na direção de Deus. Ande na direção de Deus. E para andar na direção de Deus, você tem que ter relacionamento com o Senhor. Você tem que ter vida com Deus, porque Ele só vai orientar quem tem vida com Ele. Se você não tem proximidade com Deus, relacionamento com Deus, Deus não vai te orientar. Não tem como. Você não vai conseguir. Você consegue ouvir uma pessoa falar com você se você estiver muito longe dela? Você não vai entender. Vai haver ruídos na comunicação. Ele vai falar uma coisa, você vai entender outra. Por quê? Porque está muito longe. Então se aproxima. Se aproxima. Se aproxima. Pensa no seguinte, olha o cenário aqui para você entender isso. Quando você está no templo, que o culto está em andamento, está na hora do louvor, se você quiser falar com alguém, você vai precisar chegar muito perto dela para falar quase no ouvido dela para que ela possa entender o que você está falando. Concorda? Por quê? Porque tem ruídos. A mesma coisa na nossa vida com Deus. Se você quiser entender que Deus quer para a sua vida, você tem que se aproximar bem de pertinho.
para você poder conseguir compreender o que ele quer falar, o que ele quer fazer na sua vida. Caso contrário, você não vai conseguir. Porque num ambiente onde tem muito ruído, se você estiver longe, você não está entendendo nada. Ele está falando, você não está entendendo nada. Você não está percebendo o que ele está falando. Deus quer falar, mas nós temos que nos chegar para perto dele, para podermos ouvir ele falar. Ela não sabia qual seria a reação de Davi. Presta atenção. E seus homens ao encontrá-la. Mas no tempo certo, agiu sob direção divina e a bênção se fez presente. A sua casa foi edificada. Abigail nos deixa um exemplo admirável de um convite valioso. Edificar a casa, cuidar da casa. Quando nos dedicamos a essa tarefa, devemos entender que essa é uma ação que precisa ser direcionada pela vontade divina. O Senhor é a rocha firme sobre a qual é edificada a família. Quando você está pelejando pela sua família, isso é algo agradável a Deus. Quando você está lutando em oração pela sua família, Deus se agrada. Filhos, jovens que oram pelos seus pais, sejam eles cristãos ou não cristãos, isso é agradável a Deus. Marido que ora pela esposa, esposa que ora pelo marido, ora pela família, isso é agradável a Deus. Sob esta premissa, tudo irá bem, pois da mesma forma que não se constrói uma casa sobre areia, também não podemos edificar uma família sobre princípios frágeis desse mundo. Então tem que ser edificada sobre a estrutura da palavra de Deus. Assim como foi dito, a atitude de Abigail é um exemplo a ser imitado. Quantas Abigails tem? Mais do que apontar culpados, ela não foi lá falar com Nabal. Como é que tu fez isso? Tu é um homem prudente. Agora nós vamos morrer. Não. Ela foi em quem teria que resolver o problema. Nabal não poderia resolver o problema. O problema nosso é que nós estamos procurando culpados em vez de procurar uma solução do problema. Procure solução do problema. Não procure culpados, porque culpados não resolvem problemas. Mais do que apontar culpados, é necessário estar sensíveis à direção de Deus para agir com sabedoria e preservar a edificação do lar. O jovem cristão deve aprender desde cedo a ser um instrumento de paz e edificação dentro da sua família. Então é um conselho para o jovem. Abigail não se volta contra Nabal. Nabal está todo errado. Mas ela não vai lá botar o dedo no nariz de Nabal. Como é que é? Como é que tu faz um negócio desse? Tu está botando em risco a minha vida, a vida da nossa família. Não, ela não faz isso. Ela vai falar com Davi. Porque a solução não estava em Nabal. A solução estava em falar com Davi na orientação do Senhor. Esse é o nosso problema. Nós queremos procurar culpados. Queremos apontar culpados. Deus diz para Adão, comeste da árvore que eu te ordenei que não comeste? A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Que fizeste, mulher? A serpente me enganou e eu comi. Ou seja, nós estamos sempre apontando um culpado, mas não reconhecemos o nosso erro. É hora de reconhecermos. Ou reconhecermos que procurar culpados, que às vezes não somos culpados, como Abigail não era, mas procurar culpados não adianta. Temos que procurar solução. Assim, quando chegar o tempo de formar seu próprio lar, se o jovem aprender, sendo ali um instrumento de Deus, repetirá os mesmos princípios de temor, prudência e compromisso com os valores do reino. Então, se o jovem ele é treinado, ele aprende a ser instrumento de paz e edificação dentro da sua casa, quando está ali entre os seus pais, quando ele se casar, ele for um adulto se casar, ele também vai fazer a mesma coisa na sua família. Mas se ele não aprender isso quando ainda está na casa dos pais, certamente, dificilmente vai fazer na sua própria família. Estou falando daqueles que já são cristãos quando jovens. Quem sabe você está acompanhando a aula aí e antes de eu entrar no último tópico, que só tem 2 pontos, você gostaria de usar o material da EBD Comentado Online, edição Jovens, para ministrar a sua aula. Talvez você possa dizer assim, mas pastor, lá na igreja não tem um data show, mas você também tem dentro do material o comentário em PDF. Isso vai ajudar você a poder organizar a sua aula e ministrar a sua aula. Então, preste atenção. O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentado Online Lições Jovens?
É muito fácil. Eu vou mostrar como você pode fazer isso. Basta que você venha na descrição e uma vez que você venha na descrição, você precisa descer a tela, certo? E vir aqui na palavra mais para abrir a descrição completamente. E aí nós temos alguns links aqui, o meu curso, o e-book, o Perdão Entre Casais, também o meu canal no Telegram, mas você vai vir aqui em plano, lições bíblicas CPAD jovens, e você vai clicar aqui. Quando você clicar aqui, vai abrir uma tela aonde você tem aí o plano Plus e também o plano básico. Você pode assinar tanto um quanto o outro e você vai ter aí as opções da assinatura mensal, trimestral e semestral. Quando você rolar a tela, vai aparecer os valores. Talvez você pergunte qual é a diferença do plano Plus para o plano básico. Nos dois, você tem aí o comentário em PDF para você poder imprimir, fazer suas anotações, para você ministrar na sua aula. Às vezes na sua igreja não tem um data show, mas você pode ter o comentário em PDF para poder aí basear a sua aula. Todos os dois planos têm um comentário em PDF. Porém, no plano básico, o slide, como aparece na tela durante as aulas aqui na EBD Comentado Online, ele é em PDF. Ele não pode ser editado. No plano básico, não há edição de slide. Ele é um slide não editável, mas você tem como ministrar a aula com ele. Agora, se você optar pelo plano Plus, nesse caso, então você pode colocar slide, tirar slide, modificar o que está escrito, fica a seu critério. Você escolhe qual plano você quer, se é mensal, trimestral ou semestral, se é o Plus ou se é o básico. Eu digo a você que o plano Plus, ele é um plano melhor porque te dá uma flexibilidade melhor de você organizar o seu material. Quero lembrar a você também que se você já é assinante, algum dia você já assinou, você não pode vir por aqui tentar assinar novamente. Você tem que ir dentro da plataforma, você vai colocar o seu e-mail, a sua senha, e você dentro da plataforma vai clicar em renovação de assinatura. Agora, se é a primeira vez, você vai vir por aqui para fazer a sua assinatura. Uma outra coisa também que eu quero lembrar é que você não recebe o material nem por e-mail, nem por WhatsApp. Você tem que entrar na plataforma com o seu e-mail e com sua senha de 8 a 10 dias antes da data da lição para pegar o seu material. E para aqueles que não dão aula toda semana, dão uma ou duas aulas no trimestre, nós temos aqui também a opção de lições avulsas. Você vai vir aqui, você vai clicar em adquirir agora, com 8 a 10 dias antes da data da lição, e você vai adquirir a sua lição avulsa. Só vale a pena se você é uma pessoa que dá uma ou duas aulas aí no trimestre, aí vale a pena você adquirir a lição avulsa. Então, clique no link que está na descrição, no comentário afixado e adquira hoje mesmo o seu material de apoio da EBD Comentado Online, edição Jovens. Que seja uma aula edificante. Então nós temos aí o plano para você. Basta você clicar no link na descrição ou no comentário afixado, que é sempre o primeiro comentário. Você vai ver os comentários desse vídeo e aí o primeiro comentário você clica lá. E com certeza é um investimento que vai ajudar bastante você a ministrar as suas aulas. Bom, vamos lá. Último tópico. 3. Livramentos no tempo presente. 1. Sobre fragilidade. 2. Um mundo de adversidade. 1. Sobre fragilidade. A fragilidade de Nabal poderia ter ocasionado uma grande tragédia. Quantas histórias são interrompidas ou tristemente reescritas diante dos respingos, dos erros e fragilidades negligenciadas? Falta de maturidade, de diálogo, compreensão ou ainda a ignorância diante de algo. Então, essa pode ser a fragilidade de determinadas pessoas. Falta de maturidade é uma fragilidade. Diálogo, outra fragilidade. Compreensão. Tem gente que tem difícil compreensão, então já sai falando que não deve. Também é uma fragilidade. Ignorância, outra fragilidade. Enfim, muitas são as nossas fragilidades. Por isso é importante que façamos constantemente o exercício do autoexame e assim, identificando nossas fraquezas, as depositemos diante do Senhor. É isso que eu preciso. Quando eu estudo a palavra de Deus, eu vou me vendo num espelho, porque você não estuda pelos outros, você estuda para você.
Tem gente que tá ouvindo uma mensagem no culto, aí você pra fulano, não, Deus não alimenta quem tá ausente, Deus alimenta quem tá presente. Não, mas ele tá presente. Não, mas Deus não vai alimentar o outro por você. Ele alimenta você, não o outro. Então para de achar que a mensagem é pro outro, a mensagem é pra você. Ah, então não serve nada pra mim. Ué, você é perfeito? Eu sou perfeito? Tem nada pra mim? Eu sou perfeito? Então, conforme nós vamos estudando a Bíblia, ou ouvindo a pregação da palavra de Deus também, na hora que estamos nos cultos, cultuando a Deus, nós vamos sendo confrontados e vamos descobrindo a nossa fragilidade. Agora, eu tenho uma coisa pra te dizer pra você. Você só vai descobrir as suas fragilidades, você só vai aceitar a voz do Espírito Santo te confrontando nas suas fragilidades, se você é uma pessoa que busca relacionamento com Deus. Se você não é uma pessoa que tem ali o hábito de orar, você vai ouvir palavra e a palavra não vai entrar no seu coração. Porque a oração faz com que o teu coração venha a ser quebrantado, oração, jejum. Então, conforme você vai orando e jejuando, você vai ficando mais sensível. E ao ficar sensível, agora a voz de Deus chega até os seus ouvidos e você vai entender. E você vai detectar e vai falar assim, eu sou frágil nessa área. Eu tenho uma fragilidade nessa área. Senhor, me ajuda. Eu tenho tendência de mirar. Quando menos espero que não, já mirei, Senhor. Já perdi a paciência. Me ajuda. É uma das fragilidades. Tem outras, mas eu estou dando aqui apenas rapidamente um exemplo. Então nós precisamos reconhecer nossas fragilidades. A natureza pecaminosa inclina o ser humano à autossuficiência, levando muitos a rejeitarem qualquer indício de fraqueza. Por quê? Admitir fragilidades para a carne soa como derrota. No entanto, reconhecer nossas limitações é um passo essencial para a vigilância espiritual. Só podemos resistir ao mal quando identificamos onde somos mais suscetíveis e buscamos com sinceridade a ajuda do Senhor. O inimigo sempre vai te atacar nos pontos fracos, nunca nos pontos fortes. Então você tem que reconhecer quais são as suas fragilidades e estar em vigilância sobre isso, para não cair em tentação. 2. Um mundo de adversidades. No caso em que estamos estudando, as adversidades faziam parte da vida da casa do personagem. Presta atenção, ó. No caso em que estamos estudando, as adversidades faziam parte da vida de cada personagem. Desculpe, cada personagem. Com Davi, as perseguições, os dramas e os sofrimentos de seus homens, as injustiças de Saul, os riscos de vida da sua família. Então preste atenção. Se toda adversidade que vier sobre mim eu quiser revidar, eu estou perdido. Eu nunca vou agir como um cristão. Nunca. Eu vou agir como uma pessoa que não serve a Deus. Então eu preciso entender que as adversidades fazem parte da nossa vida. Jesus diz em João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, através da vitória de Cristo, nós podemos vencer as lutas, as dificuldades, os momentos difíceis, certo? Agora vamos falar de Abigail. Com Abigail, as consequências da insensatez de seu marido. Ou seja, não foi ela que criou a situação, mas ela estava envolvida. Por quê? Porque ela era esposa de Nabal. No casamento tem muito disso. Se o homem é insensato, a mulher vai pagar um preço por causa da insensatez do homem. Se a mulher é insensata, o homem vai pagar um preço por causa da insensatez da mulher. Se o homem é insensato e eles têm filhos, a esposa e os filhos vão pagar um preço por causa da insensatez do marido, porque eles são unidos. Então respinga em todos eles. E é por isso que o filho que sabe que o pai está sendo insensato, ele não vai confrontar o pai, ele vai orar. Ele vai clamar para Deus transformar a vida do pai, porque ele não tem autoridade, a não ser que ele seja alguém que o Senhor fale para ele e com uma palavra sábia de Deus ele converse com o pai, mas aí é diferente, ou com a mãe. Mas enquanto isso ele vai orar, ele vai clamar e Deus vai transformar, eu creio. Porque Deus sabe que o desequilíbrio desse homem dentro de casa, dessa mulher dentro de casa, está trazendo consequências para a família como um todo. E às vezes esse respingo não vai só no marido, na esposa e nos filhos, não. Alcança pai, alcança mãe, alcança irmãos. É uma festa. E o inimigo tá, ó, batendo palma. Porque ele quer o quê? Destruição. Ele quer destruição. Com Nabal, só tolice, ganância e falta de equilíbrio. Só que Nabal tá colheria consequências das suas próprias atitudes.
Os 3 personagens tiveram posturas a partir de suas adversidades. Lembre-se, o problema é o seguinte, adversidades sempre vão existir. A questão é como eu e você vamos nos comportar. Ah, irmão, é aqui que está a questão. Como é que eu e você nos comportamos diante das adversidades? Alguém pode estar no trânsito, alguém fechar ele, sai do carro, grita, xinga, o outro vai embora, segue em paz. A questão é a reação. Como é que eu reajo diante das adversidades? Os 3 personagens tiveram postura a partir de suas adversidades que ditou o rumo dos acontecimentos. Guarde isso. São as nossas atitudes diante das situações da vida que vão determinar os acontecimentos. Tem gente aí botando a mão na... Ai, eu não aguento mais essa vida. Ai, essa vida é muito difícil para mim. Mas como é que eu estou me comportando? Muitas pessoas vêm conversar comigo e pedir conselhos. E aí eu tenho percebido algumas situações na vida de algumas pessoas que elas têm que tomar uma atitude. Mas elas não tomam uma atitude e continuam repetindo aquele ciclo. E enquanto ela não tomar uma atitude, não vai mudar. Vou usar um outro exemplo. Uma pessoa está com uma enfermidade, vamos dizer, uma pneumonia. Ela tem que tomar antibiótico. E ela simplesmente se recusa. Não vou tomar, mas eu vou ficar boa. Não vai ficar boa. Então ela vai continuar com pneumonia, vai se agravar. E daqui a pouco ela pode ter uma tuberculose. Por quê? Porque não quis se tratar. Não vai melhorar, só vai piorar. Então nós precisamos saber que as nossas atitudes vão determinar os acontecimentos que vêm à frente. Davi ouviu os conselhos daquela mulher e mudou sua postura sendo abençoado. Abigail teve sensibilidade ao ocorrido no tempo certo, correu ao encontro do futuro rei com as palavras certas, as provisões tão necessárias. Ele não precisava de provisão? Abigail leva justamente o que ele precisava. Ela não foi lá só dizer, meu marido é um insensato, ele tá todo errado, mas por favor, não faz isso com a gente não. Ela levou o que Davi queria, comida, provisão. Entenda isso, supriu a necessidade de Davi naquilo que ele esperava. Ela não foi de mãos vazias. Ela levou alguma coisa. Entenda isso, tá? Correu ao encontro do futuro rei com as palavras certas e as provisões tão necessárias e ao voltar para casa, soube esperar o dia seguinte. Olha que mulher cheia de Deus, irmãos. Abigail, para que seu marido, um pouco mais sóbrio, tomasse conhecimento do desenrolar da sua insensatez. Ela não voltou para casa, botou o dedo no nariz do marido embriagado e disse, olha só, eu livrei a gente de morrer. E quando ela contou no outro dia, ela não botou o dedo no nariz dele e disse, olha, eu livrei a gente de morrer. Ela só contou o que aconteceu. Davi ia vir matar todo mundo, mas eu tive que ir lá, levei coisas para ele e ele decidiu não vir. Nabal, diante de sua tolice, foi agressivo, ofensivo e entregou-se à bebedeira. O desenrolar dos fatos já conhecemos. Aí, entenda aqui, as atitudes certas nos tempos difíceis revelam nosso caráter. Enquanto Nabal mostrou dureza, Abigail demonstrou mansidão e Davi, no final, mostrou submissão a Deus. O modo como enfrentamos as crises revela quem somos de verdade. O modo como cada um de nós enfrentamos as crises do dia a dia revelam de fato quem nós somos. Eu posso dizer, eu sou cristão. Mas como é que eu enfrento as crises? Como é que eu me comporto diante das situações adversas? Isso vai revelar quem eu sou. Eu não sou revelado pelo que eu falo no sentido dos momentos tranquilos. Eu sou revelado como eu ajo nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nos momentos de oposição, nos momentos de perseguição. É nesse momento que eu revelo de fato quem eu sou. Quem sou eu? Quem é você? Essa história nos convida a refletir sobre nossas próprias reações. Agimos como Nabal, dominados pela carne? Como Abigail, cheios de sabedoria e equilíbrio? Ou como Davi, prontos para agir pela emoção, mas sensível à correção divina? Veja que Davi estava indo pelo caminho errado e, de repente, ele ouviu a palavra e veio para o caminho certo. E o que acontece? Como ele não cometeu aquilo que ele pensava em fazer,
Não houve juízo, não houve cobrança, não houve nada. Ele foi desviado da rota. Quantos de nós podemos ser impedidos de fazer uma coisa errada? A tempo. Então seja sensível à correção de Deus. E deixe Deus te usar para levar a correção para pessoas também. Mas vigie, porque você também precisa de correção, e eu também. Conclusão. Preste atenção aqui, tem alguns pontos para falar rapidamente. A sabedoria evita tragédias. Tem aí os textos, você pode meditar. Abigail é um exemplo de discernimento e sensibilidade. Ela agiu com rapidez, humildade e sabedoria, tornando-se instrumento de paz entre Davi e seu marido. Ou seja, ela foi uma ponte ali. Sua atitude demonstra que uma palavra sábia pode impedir grandes males. Era uma tragédia total. Todos iriam morrer. Segundo, a ira sem controle leva à injustiça. Davi, movido pela indignação, decidiu fazer justiça com as próprias mãos, o que teria manchado a sua trajetória com sangue desnecessário. Mas ao ouvir Abigail, ele reconheceu seu erro e recuou. Isso mostra que até os servos de Deus podem se precipitar, mas o coração ensinável evita a queda. Davi não era um homem tolo, como Nabal. Davi era um homem sábio, porque estava pronto a ser ensinado. Terceiro, a tolice e a arrogância têm consequências graves. Nabal agiu com desrespeito, dureza e desprezo. Sua arrogância, ganância e embriaguez o cegaram para o perigo e o tornaram insensível à realidade. Nabal estava brincando com as coisas sérias. Sua morte repentina mostra como Deus mesmo se encarrega de julgar o tolo que vive sem temor. Agora tem uma coisa, Nabal, o texto diz que Deus foi lá, feriu ele e ele morre muito rápido. Mas tem casos que a pessoa não vai morrer e você não vai ver acontecer nada com ela, nos seus olhos, mas está na conta de Deus se ela não se arrepende. Quarto, ouvir conselhos pode mudar o rumo da história. Davi foi humilde o suficiente para ouvir a voz de Abigail. Ele reconheceu que o Senhor a enviara para impedir que ele cometesse um erro. Isso ensina que o crente prudente está sempre atento à voz de Deus, inclusive quando vem de outras pessoas. Você está pronto aí a entender todos esses detalhes aqui? A sabedoria evita a tragédia, a ira sem controle leva à injustiça, a tolice e a arrogância têm consequências graves, ouvir conselhos pode mudar o rumo da história. Guarde aí. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 9, 1 de junho. Já estamos em junho, irmãos. Olha que situação, de 2005. Davi, forjado pelo tempo. Tempo é uma coisa que as pessoas não querem. Ah, Deus tem uma obra na sua vida. Ah, mas é quando vai ser? Não, eu vou adiantar o tempo. Não. Você precisa respeitar o tempo. Davi, forjado pelo tempo. Se você deseja nos convidar para estar aí na igreja, para poder pregar, dar aula de escola dominical, pregar em congressos, dar aula também, seminários, enfim, qualquer tipo de estudo ou pregação ou louvor, tá aí o nosso contato do WhatsApp. Você pode entrar em contato e com certeza vai ser muito bem atendido e ao mesmo tempo será uma honra estar com vocês aí para louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Bom, nesse momento eu quero agradecer a você que ficou comigo até agora. Eu quero orar ao Senhor, pedindo a Deus que o Senhor possa nos ajudar a serem homens ensináveis e mulheres ensináveis, jovens ensináveis. É preciso aprender que tenhamos virtudes para que venhamos levar a paz. Possamos também ouvir bons conselhos na hora que precisamos mudar a rota. Precisamos mudar a rota. Temos que reconhecer. Deus não vai falar tudo conosco diretamente, não. Ele vai falar com alguém, às vezes, para nos falar. Às vezes Deus pode usar um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, o pastor da igreja, um amigo, uma amiga. Deus pode fazer como Ele quer. Esteja atento à voz de Deus. Mas lembre-se, se aproxime. Assim como num ambiente de muito som, você tem que chegar pertinho para a pessoa ouvir sua voz, a mesma coisa você precisa estar bem perto de Deus para ouvir o que Ele tem a falar. Por quê? Porque vivemos num mundo de ruídos. O som que eu estou usando aqui do ambiente com som é apenas para poder mostrar o exemplo do ruído. Muitas coisas para nos distrair. Então você tem que estar muito perto para poder ouvir. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Temos que ter uma atitude. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais um programa, Senhor, da EBD Comentado Online Edição Jovens.
Quero pedir ao Senhor que nós hoje aprendemos lições importantíssimas sobre a sabedoria, sobre não sermos insensatos, sobre sermos ensináveis, sobre como devemos reagir diante das circunstâncias, pois isso vai revelar quem somos nós. Ajuda esse professor, ajuda essa professora. Não deixe eles pararem, desistirem. Quem sabe eles estão se esforçando e estão achando que não estão sendo valorizados, estão achando que não estão ligando. Pessoas não se importam de ir para as aulas, mas que eles possam continuar fazendo esse trabalho, porque esse trabalho não está sendo feito para homens. Esse trabalho está sendo feito para ti. Então que nós venhamos reconhecer que ainda que haja dificuldades, que possamos avançar. Fácil não é, tem hora que dá um desânimo, Senhor. Dá, Senhor, traz uma tristeza aos nossos corações, é verdade. Mas que o Senhor possa nos dar força, que o Senhor venha nos revigorar, que o Senhor venha nos sustentar, Senhor. Senhor, que possamos, Senhor querido, ter a sabedoria como Abigail, que possamos, Senhor, ter virtudes como Abigail, que possamos ser ensináveis como Davi, mas que nunca venhamos nos comportar como Nabal. Que o Senhor nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Dá uma aula edificante para aqueles que estarão ministrando em nome de Jesus. Bom, receba a bênção apostólica, vídeos de recomendação na próxima tela. Lembrando a você que eu vou deixar a playlist de provérbios, que trata de sabedoria, trata de insensatez, trata de tolice. Você pode escolher o capítulo que você quer estar ali acompanhando, com a Bíblia aberta. Eu estarei lendo e comentando alguma coisa e você vai também acompanhando. Vai ser edificante, hein? Vai ser uma bênção. E também tô deixando aí para você aí, ó, na descrição o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, e também nos links, nos comentários afixados, e também nos vídeos de recomendação, e também o plano para você, o material de apoio da EBD, comentado online, edição Jovens, para você poder assinar e dar uma aula edificante. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!